Bem-vindos de volta, pessoal. Obrigado por estarem comigo hoje. O Estreito de Hormuz é uma faixa estreita de água com apenas 33 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito. Mas não se deixem enganar pelo tamanho. Essa via marítima pode ser o pedaço de território marítimo mais importante do planeta. Após a agressão de Israel contra o Irã, considerada não provocada e ilegal segundo o direito internacional, o Irã tem o direito de se defender e, por isso, lançou uma resposta em retaliação. De acordo com relatos, incluindo um da Al Jazeera, um parlamentar iraniano agora afirma que Teherã pode estar considerando fechar o Estreito de Hormuz. Será que isso realmente pode acontecer? E se isso acontecesse, quais seriam as consequências, não apenas para o Oriente Médio, mas para o mundo inteiro? Vamos analisar. O Estreito de Hormuz fica entre o Irã ao norte e Omã e os Emirados Árabes Unidos ao sul. Ele conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Mar Arábico, e a partir daí ao amplo Oceano Índico. Esse estreito é a única passagem marítima para o Golfo Pérsico e, claro, isso torna um ponto de estrangulamento essencial para o comércio global, especialmente para o comércio de energia. Estou me referindo especificamente ao transporte de petróleo bruto. Segundo a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, cerca de 20% do consumo mundial de petróleo passa pelo Estreito de Hormuz todos os dias. Isso equivale a cerca de 17 milhões de barris de petróleo por dia, 20% do consumo global diariamente. Nenhuma outra via navegável no planeta desempenha um papel maior no fornecimento global de energia. Em seu ponto mais estreito, o Estreito de Hormuz tem apenas cerca de 34 quilômetros de largura, como mencionei anteriormente. Mas as rotas de navegação realmente utilizadas pelos navios são ainda menores. Apenas cerca de 3 quilômetros de largura em cada direção, separadas por uma faixa de segurança de 3 quilômetros. Isso significa que grandes petroleiros passam por um espaço muito confinado, o que, é claro, facilita o bloqueio ou fechamento em circunstâncias imprevistas. Em tempos de conflito, isso representa vulnerabilidade séria. Essas águas já são fortemente patrulhadas e os riscos de ataque, apreensão ou bloqueio são reais e estão aumentando. Já vimos isso acontecer antes. Durante a Guerra Irã-Iraque, nos anos 1980, e aliás, muitos de vocês devem se lembrar que os Estados Unidos forneceram armas químicas ao regime iraquiano na época para travar guerra contra o Irã, ambos os lados atacaram petroleiros e navios cargueiros no que ficou conhecido como a Guerra dos Petroleiros. Apesar dos ataques, o Estreito de Hormuz nunca foi completamente fechado. Mais recentemente, em 2019, 4 navios foram atacados perto do estreito, na costa de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos. Os Estados Unidos culparam o Irã pelos ataques e Teherã apontou para interesses ocidentais nesse evento. Mas as tensões, é claro, estavam altas, como normalmente acontece na região, e os mercados globais estremeceram após o ataque e o impacto que ele teve no fornecimento e transporte de petróleo bruto. 5 anos depois, em abril de 2024, com o aumento do conflito entre Israel e Irã, os temores voltaram a crescer de que Hormuz pudesse se tornar outro problema. Se o Irã fechasse o Estreito de Hormuz, o mercado global de petróleo seria lançado em um caos total e absoluto. No entanto, é preciso dizer que o Estreito de Hormuz é uma carta legítima coadju de um cenário e o pior caso. Isso faz parte da alavancagem econômica que o Irã pode e, arguivelmente, deveria usar para ajudar agressores a entender as implicações mais amplas de atacar o Irã e recusar a diplomacia. Os preços do petróleo, é claro, disparariam, possivelmente da noite para o dia. Mesmo países que não importam petróleo diretamente do Golfo Pérsico sentiriam o impacto, sem dúvida, porque o petróleo é negociado no mercado global e uma interrupção no fornecimento em qualquer lugar afeta os preços em todos os lugares. Portanto, isso teria implicações globais. Isso não aumentaria apenas o preço da gasolina. Aumentaria os custos de transporte marítimo, aumentaria as contas de energia e, claro, a inflação em todo o mundo.
E, crucialmente, realmente não há rota alternativa para exportações marítimas do Golfo Pérsico. Se Hormuz for fechado, países do Golfo como Arábia Saudita, Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos realmente não conseguiriam exportar seu petróleo por via marítima. O gargalo na cadeia de suprimentos seria imediato e extremamente grave. Isso nos leva a uma questão crítica. O Irã realmente conseguiria fazer isso? Bem, tecnicamente, considerando os detalhes geográficos e o quão estreito o estreito é em certos pontos, o Irã poderia ter sucesso. Sua marinha e a guarda revolucionária podem bloquear embarcações comerciais no estreito, usando recursos como drones, lanchas rápidas e outros meios. Mas um fechamento total do estreito seria visto como uma grande escalada, e Washington seria totalmente contra. Isso provavelmente provocaria uma retaliação militar, e não apenas de Israel, mas também dos Estados Unidos. A Quinta Frota dos Estados Unidos, que tem sua sede no Bahrein, mantém uma presença naval muito forte na região e já emitiu vários avisos anteriormente, ameaçando efetivamente o Irã no caso de um fechamento do Estreito de Hormuz, dizendo que isso seria considerado uma linha vermelha pelos Estados Unidos. Agora, a ameaça pode não ser um argumento tão forte quanto o dano que o fechamento do Estreito de Hormuz causaria aos parceiros comerciais de energia do Irã, principalmente a China. E isso pode servir como um grande motivo para não usar essa alavanca. Agora, de acordo com o parlamentar iraniano Ismail Qassari, Teherã está, abre aspas, considerando seriamente isso em resposta à escalada de ataques de Israel. Isso pode, é claro, ser apenas uma ideia verbalizada durante uma entrevista, ou pode ser um aviso. Se os navios puderem evitar o Mar Vermelho contornando a África, claro, é um trajeto mais longo, mas é possível fazer isso em caso de bloqueio do Mar Vermelho. Mas o Estreito de Hormuz é uma história diferente. Não há um plano B. O que estamos vendo agora é uma perigosa dança de escalada. Israel lançou ataques profundos não provocados e ilegais em território iraniano, incluindo ataques a instalações militares e nucleares, o que, aliás, é considerado um ato de terrorismo segundo o direito internacional. O Irã respondeu com mísseis, mas os Estados Unidos fornecem pessoal militar para defender Israel contra uma resposta à sua própria agressão. Nem é preciso dizer que a situação escalou rapidamente, e há muito espaço para uma escalada ainda maior. Mas fechar o Estreito de Hormuz mudaria a equação. Isso impactaria diretamente os consumidores americanos e provavelmente forçaria Donald Trump a reconsiderar seu envolvimento no que parece ser um conflito em escalada que pode muito bem se transformar em uma terceira guerra mundial. No momento, o Irã não fechou o Estreito de Hormuz e não está claro se algum dia o fará. Ele pode, se quiser, mas o simples fato de essa possibilidade estar sendo considerada e discutida publicamente por legisladores mostra o quão altos se tornaram os riscos, já que a soberania do Irã está sendo ameaçada. Isso não se trata mais apenas de Israel e Irã. Agora envolve a economia global, a segurança energética e as frágeis linhas que mantêm o fluxo de petróleo e a navegação de navios pelo Estreito de Hormuz. Enquanto o mundo observa, uma das menores vias navegáveis do planeta pode ter o poder de desencadear algumas das maiores consequências nesta história em escalada. Muito obrigado por assistir. Por favor, lembre-se de mostrar seu apoio. Curta, inscreva-se e compartilhe. Isso faz toda a diferença. Apoie meu trabalho, tornando-se um apoiador no Patreon, membro do meu canal no YouTube ou assinante no Substack. Você encontrará esses links na descrição abaixo. Muito obrigado por assistir e nos vemos aqui novamente amanhã. Até mais.